Então, nessa ação penal 505, 65, 33, 32, depoimento do senhor José Dirceu de Oliveira e Silva. Senhor José Dirceu, o senhor foi arrolado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas. E eu vou lhe advertir por força de lei, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo, estou consciente. De todo modo, senhor José Dirceu, o senhor já foi denunciado por crimes conexos? E se for feita alguma pergunta ao senhor que o senhor entenda que a resposta possa lhe prejudicar de alguma forma, o senhor tem o direito de não responder. Se o senhor tiver alguma dúvida, o senhor pode consultar os seus defensores, certo? Correto. No entanto, o que o senhor responder, o senhor responde na forma de testemunha com compromisso de dizer a verdade, certo? Correto. Dito isso, então, vou passar aqui a palavra à defesa do senhor Silvio Pereira, que arrolou o senhor como testemunha. Doutor, tem a palavra, então. Dirija a câmera, por gentileza. Bom dia. Ministro, o senhor ocupava qual cargo no Partido dos Trabalhadores em 2002? Não ocupava nenhum cargo porque eu me licenciei da presidência e depois renunciei à presidência no início de 2003. O senhor se licenciou quando? Novembro de 2002. Novembro de 2002, tá. O senhor participou do processo de eleição do presidente Lula. Como se deu a composição do quadro de funcionários do governo federal quando eleito o governo? Como foi feita essa composição? A composição foi feita a partir das estruturas que o próprio governo federal tinha após a posse e antes no governo de transição. No governo de transição, as indicações para constituir os grupos de trabalho de cada ministério já levavam em conta nomes da administração pública, ou federal ou estadual, sabe? E da iniciativa privada, ou profissionais, ou filiados do PT e dos outros partidos, que apresentavam seus currículos, apresentavam propostas, participavam ou não desses grupos de trabalho que faziam o diagnóstico de cada ministério e desenvolvia, a partir do programa de governo que foi apresentado nas eleições e foi consagrado nas urnas, as diretrizes básicas de cada ministério, de cada estatal, de cada autarquia e assim por diante. Até a instalação do governo de transição, os senhores tinham noção dos cargos? Houve necessidade de fazer esse mapeamento de cargos? Sim, tínhamos noção porque nós já tínhamos governado as principais cidades do país, vários estados do país, e a maioria era ou parlamentar, ou tinha exercido cargos no executivo, ou tinha experiência na iniciativa privada e sabia que era necessário ter conhecimento da estrutura da administração pública federal. Há nesse processo a menção a uma tabela ou um trabalho desenvolvido por Silvio José Pereira na junção das informações referentes à nomeação. O senhor tem conhecimento desse trabalho? Tenho conhecimento. Esse trabalho, como ele foi desenvolvido? O senhor sabe me dizer? O trabalho era um trabalho de recolher as informações que chegavam, as demandas, as propostas, e classificá-las e encaminhá-las depois ou para a direção do partido ou no governo de transição para os responsáveis da coordenação da transição. Nesse trabalho de Silvio não envolvia tomadas de decisão por ele não tomava, ele apenas mapeava. Não, o partido não tomava decisão, muito menos o secretário-geral Silvio Pereira. Quem tomou as decisões depois foi o governo. Os ministros tinham uma liberdade. Uma vez nomeado ministro, ele indicava para a Casa Civil
e consultava órgãos conexos, como a Secretaria de Assuntos Governamentais, a Subsecretaria de Assuntos Jurídicos, o Gabinete de Segurança Institucional, onde toda a parte da vida profissional, da vida do cidadão que estava sendo indicado era analisado, e também era analisada a compatibilidade técnico-profissional dele e também a compatibilidade política, porque se é um governo de coalizão, os partidos que apoiaram o presidente no primeiro turno têm um papel relevante, os que apoiaram no segundo turno têm depois um papel também. E a partir dessas indicações foi composto o ministério, e os ministros tinham ampla liberdade para indicar o primeiro e o segundo escalão. Não é só uma indicação dos partidos ou a decisão final, sim, era do presidente. A Casa Civil tem o papel de coordenar isso, fazer toda a checagem, certo? Sobre o aspecto legal, ético, profissional, tá? E também programático de cada candidato, e encaminhar depois para o Conselho Administrativo das empresas estatais, para os ministros, depois de passar pelo presidente da República. Eu posso dizer então que a Casa Civil tinha só o poder do não, e não o poder de nomeação. Não. O poder de nomeação legal a Casa Civil acabou depois adquirindo, um decreto do presidente. O poder de decisão política, certo? Ele não é de uma pessoa, no caso de um governo, quando você acompanha o governo. A última palavra é do presidente. Né? Mas na indicação dos nomes é levado em conta a posição e a opinião do ministro, porque senão o ministro não vai ser ministro se ele não tem condições de indicar o primeiro e o segundo escalão do governo dele, com exceção dos cargos de carreira, que na verdade nós mantivemos quase 2/3 dos funcionários de carreira permaneceram nos cargos. Nós indicamos 1/3 desses cargos, dos 22 mil cargos que existem na administração pública federal. Bom, nesse contexto de nomeação, tem sido a denúncia formulada contra o senhor Silvio, que o mesmo foi responsável pela nomeação de Renato Duque. O senhor sabe me dizer quem era o antecessor de Renato Duque, a vinculação, os concorrentes, por que ele foi escolhido, como se deu essa escolha? Eu tenho aqui, inclusive, em minhas mãos, o depoimento que eu prestei ao próprio Dr. Sérgio Moro, juiz titular da 13ª Vara, com relação a essa questão, onde fica bastante claro que primeiro, eu não conhecia o Renato Duque e só o conheci depois de indicado. Segundo, que essa indicação, como todas as outras, como eu já descrevi, não depende exclusivamente nem do PT, muito menos do Silvio Pereira, nem da Casa Civil. Há uma avaliação que passa pelo ministro, passa por ministros, como já foi, inclusive, descrito pelo próprio Dr. Sérgio Moro, juiz titular da 13ª Vara, que numa reunião onde estavam presentes Luiz Buchiquem, Dilma Rousseff, Elúcio Soares, e que eu fui chamado, havia uma discussão sobre a direção da Petrobras. E o nome de Renato Duque aparecia, e aparecia o nome também de Irani Saraiva e de Rogério Manso, que eram integrantes da administração anterior de Fernando Henrique Cardoso. E houve uma consulta à Casa Civil sobre essa questão. Do ponto de vista político, não havia por que e como manter dois nomes da administração anterior se nós estávamos, como depois fizemos, mudando completamente a orientação da empresa. A estratégia da empresa, o papel dela. Até depois aprovamos no Congresso Nacional o regime de partilha. E tivemos uma política em relação à pressão que o governo, que o PSDB, inclusive depois do golpe que tirou a presidenta Dilma Rousseff da presidência da República, revogou no Congresso Nacional. Tanto eram totalmente divergentes as orientações estratégicas com relação à energia, óleo e gás no Brasil, com relação à Petrobras, que todas as políticas que nós aprovamos no Congresso Nacional foram depois revogadas. Então não tinha sentido
indicar 2 membros do governo anterior. E nesse sentido, se optou pela indicação de Renato Duque. A indicação pelo ministro da Casa Civil, ela poderia ser negada pelo Conselho de Administração da empresa? Pelo presidente da República e pelo Conselho de Administração da empresa. No período em que o senhor foi ministro-chefe da Casa Civil, o senhor participou de alguma reunião com a executiva do PT? Com a executiva do PT, não. Não. Tá. Eu fui à reunião. Eu não era membro do Diretório Nacional, inclusive. Porque no PT o presidente é eleito separado. À medida que eu renunciei ao cargo de presidente, eu deixei de ser membro do Diretório Nacional do PT. Eu comparecia como ministro para prestar contas das políticas do governo e da Casa Civil. Eu fui... O partido faz 4 reuniões por ano, ou 3. Então eu devo ter ido a 1 ou 2 reuniões do Diretório Nacional, ou 3, nesses 30 meses que eu tive no governo, mas para ou defender políticas do governo, ou expor políticas do governo. Não discutir. Eu nunca participei de uma reunião do Executivo ou do Diretório para discutir cargos no governo. Seguindo alguns anos à frente, houve o início das investigações que culminaram na Ação Penal 470. O senhor sabe dizer a que título que Silvio Pereira recebeu a malfadada Land Rover, não? Não tenho informação precisa para poder fazer aqui uma declaração sobre isso. Tenho conhecimento. Bom, os fatos relacionados àquela Land Rover, a empresa GDK e Silvio Pereira, ocasionaram o desligamento do Partido dos Trabalhadores. Isso o senhor sabe dizer quando também? Não? Ele se desfiliou do Partido dos Trabalhadores logo nos meses, não tenho um mês preciso, mas foi feito entre julho e agosto de 2005. Tá. Esse desligamento foi real, absoluto? Sim. Ele não teve mais nenhuma relação, que eu saiba, com o PT, com a direção do PT, com qualquer ação ou participação na vida política do PT. Mantinha alguma ascendência, algum poder, ou alguém no partido que o representava, ou que o indicava suas posições? Ou não havia mais nada? Eu praticamente não tive mais relação com o Silvio Pereira depois desses fatos. Devo ter encontrado com ele 1 ou 2 vezes em 6, 7 anos, em questões, em atividades sociais, não políticas partidárias. Que me consta, ele não tinha absolutamente nenhuma influência em nada que diga respeito às decisões do PT, às ações do PT depois da sua desfiliação. Ele, que eu sei, ele se dedicou ao restaurante da família e à sua vida familiar. O senhor sabe dizer se havia algum temor dos acusados na AP 470 em relação ao que Silvio Pereira pudesse dizer ou deixar de dizer naqueles autos? Não, até porque o Silvio Pereira fez um acordo, porque, se eu entendi, certo, o crime que ele estava sendo acusado lhe permitia, ele fez um acordo e foi retirado da Ação Penal 470. Esse acordo dele não envolveu acusação contra ninguém, ônus para nenhum outro denunciado e depois réu da Ação Penal 470. Os fatos eram totalmente diferenciados. O senhor sabe dizer se em algum momento Silvio Pereira exigiu ou sugeriu o recebimento de algum valor em decorrência da AP 470? Não entendi. Se Silvio Pereira chantageou alguém ou o partido para ter algum recebimento compensatório em razão da AP 470? Que é de meu conhecimento, não. Não tenho
tenho conhecimento e nunca houve nenhuma menção a respeito disso, porque eu quero repetir, pelo que me consta, Silvio Pereira manteve inclusive pouquíssima relação pessoal com os dirigentes do PT depois que ele saiu, se desfiliou do Partido dos Trabalhadores. Tá, tenho aqui para concluir. Eu não conheço o processo, eu conheço as peças que consegui oferir na internet. Silvio Pereira eu quero só que o senhor me esclareça exatamente isso. Bom, o Silvio Pereira está acusado de ter atuado na nomeação do Renato Duque nesse processo, que estaria atuando para a GDK. O processo do senhor, Renato Duque teria atuado no interesse da Engevic. Seria isso a acusação naquele processo? Não. A acusação, assim, você está dizendo especificamente com relação ao processo da Engevic, sim. Sim. Só aí, doutor, é uma questão. Tem a sentença, né? Tive acesso. Porque. Mas aí acho que não precisa perguntar a testemunha sobre isso, a não ser que seja sobre alguma questão de fato. É sobre o conteúdo da acusação, como existe a sentença, os fatos estão ali relatados, né? É porque eu vou chegar na outra pergunta, né? São duas. Bom, então, vamos dizer, a atuação de Renato Duque estaria vinculada a Milton Pascovitch. O senhor sabe dizer quem tinha interesse na nomeação de Renato Duque naquele momento? Se foi... Interesse... Eu não conheci Renato Duque, eu posso responder por mim, posso responder por terceiros. Eu nomeei nas circunstâncias que eu já descrevi, que estão inclusive nos autos da ação penal em que eu fui condenado. Houve algum pedido de Silvio Pereira para a nomeação de Renato Duque? Especificamente para nomeá-lo, não. Ele o indicou e apresentou o currículo dele, fez reuniões prévias com ele, mas ele não teve uma participação, não era a opinião do Silvio Pereira que ia decidir se Renato Duque seria indicado ou não. Porque o processo não se dava assim. Era um processo institucionalizado que dependia de opiniões do ministro da Minas e Energia, dos órgãos da Casa Civil e de integrantes que coordenavam a transição do governo. Silvio Pereira, então, estaria naquele contexto de mapeamento dos cargos e das pessoas possíveis serem nomeadas. Seria isso? Como eu já afirmei e já descrevi o processo. Tá ok. Muito obrigado, ministro. Outros defensores têm indagações? Ministro... Oi, desculpa. Eu tenho perguntas pela defesa de César Roberto Oliveira. Perfeito, doutor. Pode fazê-las, então. Bom dia, ministro. Vou ser breve. O senhor tem conhecimento se Silvio do PT ele nomeava membros para a comissão de licitação, se ele tinha alguma ingerência nos membros da comissão de licitação no âmbito da Petrobras? Que me conste, sim, influência zero. Certo. Vejo como o Silvio Pereira poderia ter influência junto a diretores da Petrobras ou da estrutura. A estrutura da Petrobras de licitação, certo? Era uma estrutura que nós não tínhamos acesso a esse nível de decisão dentro da Petrobras. Perfeito. Nem eu, como ministro-chefe da Casa Civil. E fui membro, inclusive, alguns meses do Conselho de Administração da Petrobras. Jamais me passou pela cabeça tal atitude. O senhor já ouviu falar em César Roberto Oliveira? Você conhece ele? Que é o sócio controlador da GDK? Sim, o senhor... Eu não estou ligando o nome ao quê? Quem é ele? Na realidade, César Roberto ele é proprietário da GDK. O senhor já teve algum contato com ele? Com ele uma vez, que eu fui ao edifício visitar um amigo, me hospedei, ele morava no mesmo prédio e encontrei com ele, conversei com ele, não tive nenhuma outra relação com ele. Certo. O senhor disse que teve conhecimento à época do episódio do Jeep Land Rover, que foi doado a Silvio, não é isso? Sim. O
senhor sabe se esse Jeep tem vinculação a alguma obra específica da Petrobras? Não posso responder por isso, porque como a relação entre o Silvio Pereira e o César e a GDK são fatos que eu não posso responder por eles, eu não posso afirmar. Satisfeito, todo o conhecimento que eu tenho é pela imprensa e nos autos do processo, sabe? Esse é o conhecimento que eu tenho. Perfeito. Satisfeito, excelência. Eu represento um outro réu também, que é José Paulo. Tenho apenas uma pergunta. Então, seria agora pela defesa de José Paulo Santos Reis. O senhor conheceu José Paulo Santos Reis? Não. Satisfeito. Certo. Algum defensor tem perguntas? O Ministério Público tem alguma indagação? Sem perguntas. O aceito de acusação tem indagações? O juiz também não tem questões a serem colocadas nesse caso. Então vou declarar encerrado o depoimento do senhor José Dirceu. Pode interromper a gravação.